Diários. Bom, e já que nós estamos falando sobre esse assunto, você sabia que estágio não é só para universitários? Pois é, estudantes do ensino médio também podem aproveitar as oportunidades da sala de trabalho. E eu recebo aqui no estúdio a gerente de gestão, vou passar aqui na sua frente, Melissa, a gerente de gestão e negócios, né, do Instituto Evaldo Lodge, Jaqueline Magalhães. Bom dia, seja bem-vinda, boa semana para você. O que você pode trazer de orientações sobre o estágio do ensino médio? É uma super oportunidade, né? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui e falar dessa oportunidade que é o estágio para o ensino médio. Então, é a oportunidade que o estudante tem em ter um primeiro contato com o mercado de trabalho já no ensino médio. Então, para isso, o aluno ele precisa estar estudando no ensino médio, né, a partir do primeiro ano, ou ele pode estar cursando o EJA também, né, ele precisa ter 18 anos completos e conferir as oportunidades de estágio no IEL. Então, ele pode ser inserido em diversos locais de trabalho, então, desde a parte administrativa, alguns setores específicos dentro das empresas. Qual que é a carga horária, já que ele ainda está em estudo regular? Geralmente, a carga horária máxima permitida por lei é de até 6 horas por dia, não excedendo 30 horas semanais. O mais comum para o ensino médio são estágios de 4 e 5 horas. E o salário? Quanto que... A gente fala dentro do estágio que é regido por uma lei própria, né, que é uma bolsa de complementação educacional, que ela varia nessa faixa do ensino médio de R$300 a R$700, mais uma bolsa de R$100 a R$200. Essa é a faixa. Olha, uma boa oportunidade, isso, né? uma excelente oportunidade. Geralmente o estudante ele realiza o estágio sem que isso tenha interferência, né, nas suas atividades escolares, e é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer o mercado. E às vezes o estudante ele tem aquela dúvida, né, de qual caminho seguir. O estágio já é uma oportunidade que pode abrir os olhos para um talento, né, para uma profissão, para a escolha da faculdade que esse estudante vai determinar na própria carreira, né? Sem dúvida, porque o estágio, a gente diz que ele é a porta de entrada. Então, tanto para o estudante do ensino médio quanto do ensino superior, né, você vai acabar tendo um contato maior com o mercado de trabalho, com diversas atividades, e é muito comum que o aluno, nesse tempo, ele se descubra em novas profissões e dali seja um pontapé para ele cursar uma faculdade e ele decidir também o que ele quer para a carreira profissional dele. Você falou de vagas no setor administrativo. Além, né, do trabalho de corriqueiro de um setor administrativo, quais são as oportunidades? Existem áreas, por exemplo, na questão da saúde ou só no trabalho de escritório mesmo? Como que funciona? A atividade ela é muito ampla, né? Então, hoje você pode colocar um estagiário tanto na parte administrativa quanto falando de uma indústria, na parte de produção, né? Na parte de saúde, como você mencionou. Então, as oportunidades para o estudante, elas são vastas, né? O que a gente fala, o ensino médio ele acaba sendo um pouquinho mais aberto, né? Essa possibilidade de atuação, lembrando aí que o estudante ele tem que fazer um estágio numa área correlata com a atividade ao qual ele cursa, a gente se tratando de uma graduação, e o estudante de um ensino médio ele acaba ficando mesmo em atividades mais administrativas, né, nessa parte de gestão mesmo de uma empresa. Qual que é a vantagem para o empregador, para a empresa mesmo, em contratar um estagiário de ensino médio? A empresa que desejar ter um estagiário de ensino médio, ela tem como oportunidade o primeiro ponto, né, ter um talento novo, né, que vai oxigenar o seu ambiente de trabalho. Você também vai ter a oportunidade de fazer com que esse jovem ele aprenda, porque muitas vezes ele não tem experiência, então você vai conseguir moldar ele conforme a tua necessidade, né? O estágio também, pelo fato da remuneração não ter encargos trabalhistas, então para a empresa nesse primeiro momento também é uma vantagem sem sombra de dúvidas. Como que o empresário pode disponibilizar essas vagas junto ao IEL? Hoje a empresa ela entra em contato com o IEL, né, eles nos acessam e a gente consegue fazer o encaminhamento desse jovem. Então a empresa ela abre uma vaga com a gente, né, ela traça o perfil que ela precisa, baseado nas atividades que ela necessita, e a gente faz o encaminhamento desse jovem para esse empresário que está buscando. Vocês já tiveram algum retorno assim de estudantes que estavam fazendo estágio no ensino médio e tiveram uma grande oportunidade, uma transformação? Eles dividem isso com você?
Sim, é muito comum. Hoje a gente tem dentro do IEL, dos estudantes que a gente encaminha, cerca de 20 a 30% desses estudantes, eles não chegam a finalizar o estágio porque eles são contratados como colaboradores. Porque ele já tem mais de 18 anos também, né? Isso, esse é o pré-requisito Então, inicial. a maioria das empresas, elas veem também essa oportunidade com esse talento novo, a performance do estudante, eles já acabam contratando esse estudante. Então, a gente, sim, tem muito compartilhamento do jovem, que ele se descobre no estágio e hoje ele é um profissional graças ao estágio que ele iniciou com a gente. Já no ensino médio? Já no ensino médio, porque muitas vezes ele tem a oportunidade do ensino médio, ele consegue decidir o que ele quer para o ensino superior e ele consegue ficar muitas vezes dentro da mesma empresa e acaba sendo efetivado como funcionário. Queria que você desse agora uma dica para quem está no ensino médio, que preenche os pré-requisitos na hora de se colocar à disposição de uma empresa. Porque esse jovem ainda não tem a formação acadêmica, não está no mundo acadêmico, ele está no mundo ainda da escola. Então, que dica que você dá para ele se preparar para uma entrevista, por exemplo, ou de que forma que ele se coloca diante desse empregador? A primeira dica que eu daria é, primeiro, ficar atento às oportunidades, busca, né, por mais que você não conheça, prepare um currículo, né, treine o que você vai falar para uma entrevista, por exemplo. Então, estude a empresa, você foi convocado para uma entrevista, busque saber o que essa empresa faz, o que essa empresa oferece, para que você consiga ter um destaque frente aos concorrentes que você pode vir a ter. E também, não se esqueça de se colocar sempre à disposição da empresa, né? Porque a gente fala que a habilidade, o técnico, ele vai desenvolver ao longo do caminho, mas essa vontade, essa disposição de estar dentro de uma empresa, isso é algo que as empresas buscam como diferencial. Tá certo, então. Quero agradecer as suas informações. Bom trabalho para você e ótima semana. Obrigada, boa semana para nós.